Olá, amigos e amigas, bom dia. Oi, gente, bom dia. Já já o TN1 traz uma denúncia muito grave. Uma mãe afirma que a filha foi dopada e estuprada por um homem que teria prometido vaga de estágio para adolescente. Olha, um alerta importante para os pais e para os menores que precisam ficar atentos para não cair nas mãos desse criminoso. Não deixe de acompanhar a entrevista com essa mãe que conta como tudo aconteceu. A gente fala também, gente, da madrugada no Morro do Cruzamento, em Vitória. Foi uma madrugada tensa para os moradores por causa de um intenso tiroteio. Bandidos armados abordaram e revistaram os moradores. Olha que absurdo. Eles estavam atrás de criminosos rivais. Em uma rua do bairro, encontraram um casal dentro do carro e dispararam várias vezes. O motorista, mesmo ferido, tentou fugir, mas bateu e capotou com o veículo. A namorada dele acabou morrendo. Moradores do Morro do Cruzamento, em Vitória, tiveram uma noite sem descanso. Esses tiros foram de um ataque que começou por volta da meia-noite, em várias ruas e becos do bairro. O ponto mais alto foi o local de maior intensidade de disparos. Vários carros foram atingidos. Esse de um montador de varandas foi o último a sair do local. Foi atingido por 3 disparos. Um deles atravessou o veículo. Esse foi o final da violência de um grupo que invadiu o morro na noite de domingo e fez 2 vítimas. Nessa imagem, vejam só, a colisão e o capotamento de um carro onde estava um casal. De acordo com a informação de moradores, 2 homens estavam descendo o morro aqui quando foram abordados pelo grupo. Eles são moradores aqui da região. Tiveram armas apontadas para a cabeça, foram obrigados a ficar de cabeça virada e deitados no chão. Quando esse grupo viu que eles não eram do movimento, não tinham envolvimento com o tráfico, liberaram os moradores que continuaram o trajeto. O grupo, então, continuou subindo lá para o alto do Morro do Cruzamento. Foi nesse momento que encontraram o casal no carro e começaram a atirar contra o casal. O carro foi metralhado. O motorista, tentando fugir da morte, desceu em alta velocidade, perdeu o controle do carro, capotou aqui, ó. E como vocês podem ver, destruiu parte desse alambrado. Pedaços do carro ficaram espalhados por todo o canto. Pamela Santos de Olindo faria 28 anos no próximo dia 12 de agosto. Ela até chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros no local. Foi levada ao hospital, mas não teve jeito. O motorista do carro, de 26 anos, foi socorrido e encaminhado em estado grave ao hospital. Os tiros aconteceram depois do acidente e muitos moradores tiveram a porta de suas casas chutadas durante o ataque. Ainda não se sabe qual teria sido o motivo do crime ou do ataque, mas no bairro, moradores estão apavorados com a ousadia dos bandidos. E por isso, ninguém fala. Gente, que história absurda, né? Uma jovem perder a vida assim porque estava no local e na hora errados, né? Errado não, né? Ela é uma cidadã, Sim. Tem o direito de ir e vir. A violência, né, que não está dando trégua. A Suzy já está aqui com a gente. Aquela velha história, né, Suzy? O cidadão de bem, né, que não tem paz de madrugada. Quer dizer, uma moça perdeu a vida de uma maneira tão cruel assim. Boa tarde para você, Suzy. Boa tarde, Bruna, Georgia, amigos do TN. Bruna, é uma situação que a gente não sabe onde que vai parar, viu? Estamos começando a ver vários ataques que estão acontecendo repetidamente durante toda a semana. Só para você ter uma noção, na sexta-feira, quando eu cheguei para trabalhar, por volta de 6 horas da manhã, eu ouvi vários disparos ali, bem próximo, ali no cruzamento, o Romão. Começou com fogos, depois uma rajada, depois tiros mais espaçados. Se para a gente que está a quilômetros de distância já fica impressionada, imagina quem está nessas residências e ouve as munições caindo em cima do telhado, como uma moradora nos relatou, e muitos ali que tiveram as portas de suas residências chutadas por esse grupo que invadiu aí o morro, andou pelas ruas, entrou pelos becos, sem preocupação com o que iria acontecer. Pamela, a gente ainda não conseguiu identificar se ela descia de carona com um motorista de 26 anos quando foi aí vista, né? Quando o carro foi percebido por esse grupo e começou a atirar. O que a gente sabe é que ela foi uma vítima fatal
dessa violência que aconteceu aí. O rapaz, pelas primeiras informações que nós tivemos, corre o risco de ficar paraplégico. Motivo: além do acidente, ele foi atingido com 3 tiros na região da coluna. Está em estado grave no hospital. Nós tentamos chegar até a família de Pamela agora pela manhã, mas não conseguimos localizá-los e ainda continuamos essa busca. Para você ver, né? Não é só... Oi? Pode falar, Jorge. A gente está vendo uma imagem impressionante aí do carro. Não, a câmera de segurança registrou o momento que o carro, o motorista provavelmente depois de ser baleado, aí ó, perdeu o controle, já capotando, né, atingiu aí, quase desceu a escadaria. E durante esse ataque aí, outros carros ali foram atingidos também, né? Foram. Lá em cima no morro, a gente conseguiu ver um, porque os outros, os moradores já tinham descido para trabalhar e tal. E quando a gente estava lá, ainda subiu um outro com um tiro na porta. Todos os carros que estavam lá perto do mirante, lá perto da pracinha do cruzamento, acabaram sendo atingidos de alguma maneira. O dono desse que você viu aí na imagem, coitado, ele estava pensando o que ele ia fazer, estava perdido, sem saber se ia até a delegacia, se ia trabalhar como autônomo, né? Precisa do carro ali para fazer o seu deslocamento, ir aí pela Grande Vitória para ganhar o seu dinheiro. Mas ele estava completamente perdido e assustado com tudo isso. E como eu disse, teve uma moradora que durante os ataques ouviu as munições caindo em cima do teto. E o pai dela e ela ficaram assustados com toda essa situação, que foi tiro pra caramba. E você vê aí, né? O rapaz acelerou para tentar fugir dos assassinos, acabou batendo o carro, capotando, e a menina que estava com ele, a Pamela, acabou tomando aí, virando a vítima fatal. Agora, vamos ouvir novamente os tiros, a intensidade dos disparos que aconteceu ontem por volta de meia-noite, meia-noite e meia, no Morro do Cruzamento. Vamos ouvir. Jorge e... Jorge e Bruna, para vocês verem, tiros sequenciais, tiros de armas pesadas que estão circulando aí no morro, que estão circulando na Baixada e que a gente talvez aí encontre até mais dessas disputas. Mas a polícia já está investigando, já está aí buscando saber por que isso aconteceu e por que eles atiraram no carro onde estava essa menina e esse rapaz. Jorge e Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Vamos falar agora, gente, de um homem que dormia embaixo de um caminhão e acabou atropelado e morreu. Esse caso aconteceu em um posto de combustível em Guarapari. O corpo do homem ficou caído próximo a uma das entradas do posto de combustíveis na BR-101 em Guarapari. A vítima, de aproximadamente 45 anos, foi atropelada por um caminhão. O acidente aconteceu na manhã dessa segunda-feira. O caminhoneiro chegou ao posto de combustíveis nesse domingo. Ele resolveu pernoitar no local. Parou o carro justamente aqui, nesse ponto. Dormiu por volta de 5h30 da manhã dessa segunda-feira. Ele acordou, deu partida no carro e foi embora. Não percebeu que alguém dormia embaixo do carro. A suspeita é de que o homem tenha chegado durante a madrugada e adormecido no local. O homem morreu na hora. Uma ambulância da Eco 101 esteve no local, mas não havia mais o que fazer. De acordo com a perícia da Polícia Civil, a vítima não tinha documentos, mas é moreno, estatura mediana e tem cabelos grisalhos. Segundo funcionários do posto, muitos andarilhos costumam pernoitar no local. Alguns dormem embaixo dos veículos parados. Segundo a polícia, um risco grande para quem dorme. Isso é uma prática mais comum do que a gente pensa nas margens da BR em postos de gasolina. Alguns postos oferecem uma segurança para o caminhoneiro parar e dormir, né? E o caminhoneiro ele faz essa prática, alguns levantam de manhã e ligam o seu caminhão e saem. Às vezes não faz nenhuma fiscalização prévia, né? Então acontece esse tipo de ocorrência. Imagens das câmeras de segurança do posto podem ajudar a polícia a entender o que aconteceu. A gente está solicitando as imagens do posto para poder contribuir com a investigação que será feita através da Polícia Civil. Que tristeza, hein? Vanusa Santana acompanhou de perto esse caso. Vanusa, estou vendo que você está no DML de Vitória. A família já apareceu por aí para liberar o corpo. Boa tarde para você.
Ainda não, Bruna Maria. Boa tarde para você, para o George, para os amigos do TN que nos acompanham aí de casa. O corpo ainda nem chegou aqui porque o carro que faz o transporte aí de corpos está vindo de Guarapari, teve que passar em outros lugares. Mas a qualquer momento eles já devem chegar aqui. E é claro, quem tiver aí, de repente, algum desaparecido em casa, eu vou passar aqui as características, né, desse rapaz aí que infelizmente veio a morrer aí enquanto dormia embaixo de um caminhão aí às margens da BR-101 em Guarapari. Ele estava de bermuda clara e com uma blusa de gola polo listrada. Aparentemente ele tem 45 anos, aproximadamente, né? E é moreno, com cabelos grisalhos. Ele que aparenta ter 45 anos, dormiu ontem dentro, a gente imagina, né, segundo as pessoas que estavam lá no posto de combustíveis, eles imaginam que ele tenha chegado ali por volta das 3 horas da madrugada e aí acabou deitando ali, encostando ali no caminhão e acabou por dormir embaixo do veículo. Infelizmente, é uma prática, segundo funcionários lá do posto, é uma prática muito comum, viu? Como vocês viram agora há pouco na matéria, as pessoas costumam chegar ali, muitos caminhoneiros param para pernoitar, para se alimentar, porque ali sim tem restaurantes, né, tem banheiro, né, onde o caminhoneiro ele pode tomar um banho e aí eles acabam ficando por ali e muita gente aproveita aí a sombra de um caminhão para dormir embaixo. Uma loucura total, né? Isso a polícia até já chamou a atenção, isso é muito arriscado e aconteceu essa tragédia na manhã de hoje, quando um caminhoneiro acabou não vendo que tinha uma pessoa dormindo embaixo do caminhão e, infelizmente, acabou passando por cima dele. Mas a qualquer momento esse corpo deve chegar aqui. Quem tiver realmente com algum desaparecido, alguém que não chegou em casa com essas características, pode vir aqui e fazer o reconhecimento. Bruna Maria. Pois é, Vanusa, você esteve em Guarapari, né, apurando esse caso, mas também apurou outra informação, só que de um assassinato. O homem estava no bar, foi atingido por tiros. Já é possível afirmar a motivação aí desse crime? Tudo indica que seja passional, tá? A vítima é Ricardo Oliveira Matias da Silva, ele tinha 34 anos, segundo as informações que nós levantamos no local, lá em Guarapari, e também com a polícia. Esse rapaz era funcionário, era funcionário público, estagiário. Ele estagiava na Secretaria da Fazenda, Municipal da Fazenda de Guarapari, lá da Prefeitura. E, enfim, ontem à noite ele estava em um bar, nesse bairro chamado Santa Margarida. E aí o assassino, que é conhecido, ele foi reconhecido por pessoas que estavam ali, como uma pessoa que era conhecida da vítima. E aí esse cara chegou, se aproximou armado e atirou várias vezes. 2 disparos atingiram o Ricardo. Ele acabou sendo socorrido aí pelo próprio irmão, que também estava no local, e levado para a unidade de pronto atendimento de Guarapari. Mas, infelizmente, ele não suportou os ferimentos aí e morreu no local. Pouco tempo depois, a polícia, em patrulhamento num bairro vizinho, que é Kubitschek, acabou aí se deparando com um carro com alguns suspeitos. 3 pessoas foram detidas, mas o homem que estava armado nesse carro conseguiu escapar. Aí a gente não sabe ainda o desfecho dessa história. É possível que essas pessoas tenham ligação, ainda não é confirmado, mas a polícia prendeu esses suspeitos, né, como realmente as pessoas que poderiam estar envolvidas nesse assassinato que aconteceu no bairro Santa Rosa na noite desse domingo. O motivo desse assassinato seria que a vítima estaria com ciúmes desse rapaz que acabou aí assassinando. Ele que tinha uma relação conjugal com uma moça e, enfim, eles teriam ali todo um problema, né? Segundo ainda a polícia, a vítima teria tido uns desentendimentos algumas semanas atrás. Então, o Ricardo teria desentendido, teria tido uma discussão com esse assassino e aí o motivo seria a esposa ou namorada, que a gente ainda não conseguiu confirmar, né, se eles eram casados ou não. Mas, enfim, o Ricardo teria tido problemas com o assassino e então esse rapaz ontem, por volta aí de 8h30, 9 horas, foi até o bar onde o Ricardo estava ali tomando uma cervejinha e acabou aí por assassiná-lo com 2 tiros. Como eu disse, o rapaz ainda chegou a ser socorrido para a unidade de pronto atendimento em Guarapari,
mas não resistiu aos ferimentos. A polícia, é claro, de Guarapari está no encalço desses assassinos, chegou a prender alguns, mas até o momento não tem nada confirmado. Volto com vocês aí no estúdio, George, Bruna. Tá certo, Vanusa, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente. Olha, um borracheiro alcoolizado, completamente descontrolado, acabou morto pela PM na Serra. O homem estava armado, fez ameaças a moradores no meio da rua e ainda brigou com um sócio. O vídeo mostra o momento em que o homem aponta a arma para várias pessoas na rua Bittencourt, que fica na enseada de Jacaraípe, na Serra. Ele ainda tenta atirar inúmeras vezes, mas a arma falha. Tá sem bala, 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 tá sem bala. Sai. Calma aí, relaxa. Fala que tá sem bala, fala que tá sem bala. O homem é Alberto Rodrigues da Silva, de 41 anos. Ele estava acompanhado da esposa e do sócio. Os dois tentavam conter Alberto, mas o homem parecia fora de si. Estaria completamente alcoolizado. Ele é morador que há uns 6 anos, mais ou menos, que eu conheço ele. Eu conheci ele como trabalhador, mas ele estava alterado por causa de bebida. Ele ameaçando um monte de morador com a arma na mão. De acordo com testemunhas, depois de ameaçar as pessoas na rua, Alberto veio aqui para a praia de Jacaraípe com a esposa e o sócio. Eles ficaram por algum tempo em um bar bebendo, só que começaram uma discussão. Alberto chegou a apontar a arma para o sócio dele e pediu as chaves do carro. Os três vieram aqui para a borracharia, que pertence a Alberto. Chegaram a fazer um churrasco aqui, mas a situação ficou ainda pior. Eles começaram mais uma vez a discutir. Alberto chegou a dar várias coronhadas na cabeça do amigo e ainda quebrou os vidros do carro. A vítima, para se proteger, fugiu do local e Alberto, armado, saiu correndo pela rua até ser alcançado pela polícia, que já tinha sido acionada. Estava correndo atrás de um rapaz, aí a viatura viu e já começou a correr atrás dele, mas não estava atirando não, só atirou na hora que ele apontou a arma. Alberto não acatou a ordem de parada dos policiais e ainda teria apontado a arma para os PMs várias vezes. Os militares efetuaram 7 disparos. 2 atingiram a perna do homem. Aí o policial deu 2 tiros nele, deu um primeiro na perna dele, aí ele caiu, o policial estava dentro do carro, ainda aplicou outro, pegou na perna dele e ele, antes disso, na hora que ele encostou no peito do meu amigo, ele apontou a arma para o lado do policial, aí o policial atirou para se defender. Um outro disparo acabou atravessando o portão e acertando o cachorro de uma moradora do bairro. Nego, de 7 anos, foi socorrido pelos próprios policiais, mas infelizmente não resistiu. Alberto também foi socorrido por uma viatura da PM até o hospital Jaime Santos Neves e morreu horas depois. O corpo dele foi encaminhado ao DML. Alberto morava na região e era dono de uma borracharia há anos. Vizinhos não sabiam que ele andava armado. Estão assustados com o que aconteceu. Muito susto. Ainda bem que as crianças não estavam na rua, que se estivesse na rua teria sido pior. Mas meus filhos que eu estou brincando na rua aqui, ó. O caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais da DHPP e detalhes não serão divulgados por enquanto. Mais um assassinato na Serra, hein, gente? Dessa vez o alvo foi um jovem de 18 anos. O carro em que ele e a esposa estavam foi cercado por criminosos. A família diz que já esperava por esse desfecho, já que o jovem não ouvia os conselhos. Matheus Gonçalves de Souza, de 18 anos, foi assassinado ontem em Serra Dourada 1, na Serra. Ele estava acompanhado da mulher quando o carro em que os dois seguiam acabou a gasolina. Pego pelos rivais na rua, não teve chance. A mulher conseguiu escapar. No DML, a família dele enfrentava a parte mais difícil, que era reconhecer o corpo do rapaz. Essa tarefa coube à tia, já que a mãe não conseguia olhar para o filho do jeito que estava. Até a tia ficou desesperada com a cena que viu. Apesar da própria família já esperar por esse desfecho. Eu tinha acabado de sair da igreja e fiquei sabendo da notícia. Eu já sabia que iria acontecer isso com meu sobrinho, porque ele estava no mundo do crime, estava mexendo com droga, então iria acontecer isso com ele. Para a família, Matheus foi vítima de uma emboscada. A tia conta que ele já tinha envolvimento com drogas há pelo menos 2 anos. Era responsável pelo tráfico em José de Anchieta e morava em Nova Carapina. Mas a facção aí inimiga, rival
desse grupo era exatamente a de Serra Dourada. E quando ele voltava de Jacaraípe e foi passar pelo atalho ali de Serra Dourada, acabou virando vítima exatamente desses rivais, justo quando a gasolina do carro acabou. Nesse momento foi que chegou o carro e a moto começou a atirar nele, deu o primeiro tiro, que foi na perna, ele tentou correr e não conseguiu, pediu ainda, teve tempo de pedir a esposa para correr. Então, pelo que a senhora diz, eles poderiam estar seguindo o seu sobrinho? Já estava seguindo, provavelmente estava seguindo. Se já armaram essa emboscada, já estava esperando por ele. Conselhos para evitar que o destino do sobrinho fosse esse não faltaram. Primeira coisa, buscar o Senhor em todas as coisas, porque se você não buscar o Senhor, é morte ou cadeia ou cadeira de roda. Então busca o Senhor enquanto é tempo, muda sua mente enquanto é tempo, cria juízo enquanto é tempo, porque é isso aí que aconteceu com meu sobrinho. Ele cresceu na igreja e de uma hora para outra ele mudou a cabeça dele. Tá aí o recado, né, gente? A polícia já está investigando esse crime. Olha, agora a gente faz uma denúncia grave, viu? Uma mãe afirma que a filha foi dopada e estuprada por um homem que teria prometido vaga de estágio para adolescente. Que absurdo, hein, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a repórter Glaciere Carrareto. Glaciere falou com essa mãe agora há pouco e vai trazer detalhes desse caso. Glá, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que assistem o TN1. Uma história chocante. Eu e o cinegrafista Bruno Passos conversamos com essa mãe. Foi uma situação muito triste mesmo. Isso aconteceu no sábado em Cariacica. A família mora em Viana, mas foi a partir daqui que eles foram abordados, mãe e filha, por um homem e uma mulher. Ele disse que era dono de uma loja de celulares e disse que estava precisando de uma menor aprendiz e de uma vendedora de celulares para atuar na loja. A proposta foi muito boa para a mãe que trabalha sozinha, sustenta duas meninas e acabou aceitando a condição. Elas foram levadas até um shopping em Cariacica por esse indivíduo de carro. Havia um bebê dentro do carro e a partir daí a mãe foi deixada do lado de fora do shopping, pois estava de bermuda e o homem não deixou ela entrar no shopping. Levou a menina até a loja, apresentou uma mulher que seria a esposa dele. A história era muito bem contada. Ele retornou com mãe e filha para casa. Só que às 5h40 ele ligou novamente para a mãe, pedindo para que a menina o acompanhasse até a loja para que entregasse a ela o uniforme, já que as duas começariam a trabalhar nesta segunda-feira. A mãe disse que não iria deixar a menina ir com ele sozinho. Aí ele disse que vinha com a esposa e realmente veio com uma mulher e assim a menina foi até o shopping. Lá ele deixou a mulher e aí a menina não lembra de mais nada, Bruna. Vamos ver agora, né, o depoimento dessa mãe contando essa história, pois quando a menina acordou, toda a violência já havia acontecido. Ela disse que bebeu uma água dentro do carro deste homem e a partir daí não lembra de mais nada. Vamos ouvir a sonora entrevista que nós fizemos com a mãe, uma mãe muito triste, muito desesperada com tudo que a filha viveu. Eram umas 3h pouco da tarde, ele chegou aqui, no momento ele não estava acompanhado, estava sozinho. Ele chegou me falando, trazendo informação que uma moça que me conhecia, que identificou que eu precisava de um trabalho. Falou para ele que eu precisava de um trabalho e ele precisava de uma adolescente também, para trabalhar de menor aprendiz. Aí depois a gente fez o currículo e levou a gente lá no shopping para apresentar a loja dele para minha filha. Acreditei nele e ele falou com a gente que eu não podia entrar no shopping porque eu estava de short. E minha filha estava de calça. Ele levou minha filha lá, apresentou uma suposta esposa e tal. Ele me convenceu, mas a esposa, que ele ia levar minha filha para pegar um uniforme, que ela ia começar a trabalhar, que era hoje. Infelizmente não foi assim. Ele levou minha filha para um lugar desconhecido e estuprou ela. Aí quando ela chegou aqui no metade da rua, que ela ligou: mãe, eu fui estuprada. Vem correndo para casa. Eu tô toda machucada. Eu só peço a Deus que alguém ache ele. Não quero maldade pra ele, só quero que ele vá preso. Que ele pague o que ele fez com a minha filha e que vai fazer com muitas mais crianças por aí. A menina
A gente ouviu aí o relato dessa mãe, ela chorou muito com a gente, estava bem desesperada de não saber como lidar com essa situação toda que a filha sofreu. Ela pede por justiça a esse homem que se identificou como Eduardo. A gente também, nós estivemos também com a menina, ela está bem agitada devido a toda a situação. Ela passou por exames de sangue e agora vai fazer o acompanhamento, né, tomar todo o coquetel de medicamentos nesses casos de estupro. A gente pediu, né, o posicionamento da Polícia Civil sobre o caso, já que a família procurou a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, mas que até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi preso. A gente espera aí, né, que este homem seja retirado da rua, já que a própria mãe teme que ele procure novamente a família, já que ele sabe onde mora. Ela mora sozinha com essas duas adolescentes, né? A menina de 14 anos e uma mais novinha. Então isso preocupa muito ela e ela se culpa muito, Bruna e George, por essa questão que ela acredita que ela caiu nessa história toda em busca de uma vida melhor para as filhas, já que ela teria um emprego melhor e também a menina teria, né, um dinheirinho a mais para ajudar em casa. É uma situação bem triste e desesperadora, Bruna e George. Não, claro, a gente imagina, né? E fica inclusive o apelo aí. Esse homem está na rua, gente. Esse homem está solto, ele conseguiu fugir. Quem tiver alguma informação, por favor, diz que denúncia 181. É um absurdo total. Essa jovem vai precisar de muito apoio psicológico agora. Toda a família, na verdade, né? Fica aí, então, um apelo também para a polícia, para que corra atrás desse criminoso, tá? 181, quem tiver alguma informação para fazer denúncia. Caso muito grave. A gente sempre fica muito triste de ter que falar de violência contra crianças e adolescentes aqui. Glá, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Até mais. Quanta maldade, hein, gente? Olha, um menino de 5 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas após um acidente no sul do estado. As vítimas estavam nesse carro. Testemunhas contaram à polícia que o condutor perdeu o controle da direção, bateu em um poste e capotou. O acidente aconteceu ontem à tarde na ES 482, na altura da localidade de Morro do Lixo, em Cachoeiro de Itapemirim. O menino de 5 anos ficou preso às ferragens e morreu no local. Os pais dele foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia do município. O estado de saúde dos dois não foi divulgado pela unidade hospitalar. E a gente fala de outra tragédia agora, mas agora no noroeste do estado. Um carro onde estava uma família capotou e caiu dentro de um córrego. Mãe e filho morreram. O acidente aconteceu ontem à tarde e o veículo era dirigido pelo marido e pai das vítimas. Ele conseguiu sair do carro e chegou a tirar a mulher, mas ela já estava sem vida. O filho deles, de apenas 1 ano e 3 meses, desapareceu no córrego. Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas e resgataram o corpo do menino cerca de 1h30 depois do acidente. As vítimas foram identificadas como Tafilane dos Santos e Gustavo Henrique. Os corpos deles foram levados para o DML. Agora a gente fala de um ataque na rua que deixou 2 mortos e feridos em Cariacica. As vítimas fatais são tio e sobrinho. Suzy já está aqui para falar com a gente. O que teria provocado esse crime, Suzy? Olha, George, a polícia começa a investigar, mas por enquanto para a família seria um mistério, já que tio, sobrinho e uma outra tia e uma amiga estavam conversando em frente a uma distribuidora de bebidas lá em Nova Rosa da Penha que estava fechada. Ninguém sabe ainda qual teria sido o motivo do ataque, que fez com que homens descessem na rua de um carro e passassem a atirar contra os 4. Tio e sobrinho morreram na hora, de 22 e 16 anos. As outras 2 mulheres que acompanhavam os dois também foram atingidas, mas conseguiram ser socorridas inicialmente para o pronto atendimento de Autolage. Quem esteve lá e apurou todas as informações é a minha colega Glaciere Carrareto. Vamos acompanhar a matéria dela. O jardineiro Luan Pacífico, de 22 anos, e o sobrinho dele, Brendo dos Santos da Silva, de 16, foram atingidos por vários tiros. De acordo com a Polícia Civil, 2 jovens que estavam com eles também acabaram baleadas. O tiroteio aconteceu no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Uma equipe da perícia esteve no local e identificou que armas de calibres diferentes foram usadas no crime.
Segundo informações da Polícia Militar, um carro prata parou em frente à distribuidora. 4 homens armados desceram do veículo e atiraram contra as vítimas. Foram mais de 20 disparos. Luan e o tio dele morreram no local. As 2 jovens conseguiram correr. O grupo entrou no carro novamente e fugiu sem deixar pistas. As 2 mulheres ficaram feridas. Elas foram levadas para o pronto-socorro de Alto Laje. Uma das vítimas tem 20 anos e foi atingida por 2 tiros, um no pé e outro na perna. Ela recebeu alta no domingo. Já a outra mulher tem 26 anos e foi ferida por 3 disparos. Os corpos do jardineiro e do sobrinho dele foram levados para o Departamento Médico Legal em Vitória. O velório aconteceu durante a tarde de domingo no bairro Nova Esperança. Pois é, a polícia ainda não sabe o que teria motivado esse crime e a família diz que tanto o jardineiro, o Luan, quanto o sobrinho Breno não teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Por isso cresce aí mais ainda a dúvida sobre o que teria motivado esse ataque. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica está apurando este caso. George, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações, viu? Olha, agora a gente vai acompanhar juntos aqui uma imagem impressionante, gente, de um acidente que aconteceu com um casal capixaba durante uma viagem que eles estavam fazendo na Colômbia. Eles estavam fazendo um passeio de paraquedas, olha aí, quando o equipamento, né, essas cordas, tá vendo aí na foto, que segurava esse casal... Eles já estão caindo. Aí, ó, já estão caindo na imagem. A corda rompeu, a corda arrebentou e eles caíram no mar de uma altura enorme, né, durante esse passeio, e tudo foi filmado aí por esse rapaz, tá? O nome dele é o José Lucas Figueiredo, ele tem 29 anos, e a esposa dele é Amanda Cavalcante, ela tem 25 anos. Eles estavam fazendo esse passeio de paraquedas, eram puxados por uma lancha quando começou uma tempestade. A gente percebe aí, né, pelo tempo, que o tempo está bem fechado, está chovendo, e a corda que estava mantendo aí esse casal preso à embarcação arrebentou, rompeu e eles ficaram sem apoio nenhum, caíram no mar. Pois é, Bruna, essa é uma versão, né, que essa corda tenha rompido, mas também vai ser investigado se eles precisaram cortar essa corda, porque você percebe ali também, você de casa, que o barco estava vindo para a costa junto com o paraquedas. Exatamente. Então, por conta da velocidade do vento, esse paraquedas estava sendo levado para a costa ali da ilha. A ilha de San Andrés fica na Colômbia. Eu estive lá há 3 anos e esse foi o único passeio que eu não fiz. Porque ele é muito requisitado, você tem que fazer, se você vai ficar uma semana lá, você tem que fazer pelo menos com 2 semanas de antecedência, fazer o pedido para fazer esse passeio, porque muita gente quer fazer. Inclusive no início, estava um sol, o tempo lá muda muito radicalmente, rápido, né? Muito rápido. Tá chovendo, depois faz um sol lindo, depois chove de novo, né? Porque é o clima, um clima ameno de 28 graus. Olha lá o tempo, como é que estava, ventando bastante, realmente. Isso poucos minutos depois deles, né, terem subido aí no paraquedas. Agora, é muita sorte, né, enfim, Deus, quando a gente vê essas imagens, porque quando eles caíram, eles estavam ali com o equipamento acoplado ao corpo, então assim, é muita corda, o paraquedas ele é muito grande, então imagina o risco deles se embolarem ali no meio também e até se afogarem, né, isso poderia ter acontecido. Sim, e tem um mecanismo do paraquedas que você solta, que você puxa e você solta, você cai, exatamente para casos de emergência. Então eles fizeram isso quando eles viram, né, que rompeu a corda ou cortaram a corda, eles soltaram. Agora tem um detalhe lá na ilha de San Andrés, que a ilha de San Andrés é cheia de coral. Então todos os visitantes têm que andar com uma sapatilha de borracha, porque só de você pisar nos corais já machuca. Nossa. Agora você imagina eles caindo nesses corais. E foi muito perto, né, do litoral ali, ó, foi muito pertinho que eles caíram. Sim. Poderiam ter atingido uma construção ou poderiam ter caído nessa barreira de coral que fica em volta ali da ilha. Ou seja, uma situação muito desesperadora, né? Apesar dessa cena aí, né, tudo foi filmado pelo próprio José Lucas, eles tiveram só algumas escoriações pelo corpo, dores no pescoço também e voltaram para o Brasil no domingo e vão passar por mais exames. Tiveram que interromper aí a viagem por conta desse acidente. Agora, realmente nasceram de novo, viu, gente? Pois é, gente, muito complicado, né? E é um passeio lindo, né? Tem várias imagens das pessoas ali nesse passeio, com um dia de sol. Infelizmente acontecer isso, é preciso realmente investigar o que aconteceu, né? Se foi realmente a corda rompeu ou se realmente eles cortaram essa corda. Mas graças a Deus eles estão bem. Isso aí.
Olha, vamos falar agora de suspeitos de promover ataques no bairro Andorinhas, em Vitória. Eles foram detidos. Eles ainda tentaram fugir, mas foram perseguidos por agentes da Guarda Municipal. As guarnições da Guarda Municipal de Vitória receberam informações da Delegacia de Homicídios, da inteligência da Delegacia de Homicídios, através do Dr. Marcelo Cavalcante, que 2 indivíduos que tinham feito ataques no bairro Andorinha estavam transitando em Vitória num carro Classic. A guarnição da GM 78 identificou esse Classic na Adalberto Simonado, ele é a altura da Dante Michelini, e começou a fazer um acompanhamento, quando os indivíduos empreenderam fuga e colidiram com a caçamba ali na Dante Michelini. Nesse momento aí foi feitas as abordagens e um dos indivíduos que estavam no veículo estava com a munição no bolso e já tem mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma e outros crimes. Estava acompanhado de um menor que também é suspeito de envolvimento nesses ataques aí no bairro Andorinhas. Todos os dois estão conduzidos aqui para a Delegacia Primeira Regional de Vitória e vão ser tomadas as medidas cabíveis aí para a prisão dos mesmos. Pois é, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Já o adolescente assinou um boletim de ocorrência circunstanciado e foi entregue à família, depois que um parente assumiu o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando for solicitado. Gente, um homem armado com uma submetralhadora assaltou um supermercado em Colatina. Câmeras registraram a ação. O assaltante entra no supermercado e fica parado em frente aos caixas. Quando uma funcionária se aproxima, ele levanta a blusa e mostra uma submetralhadora que estava na cintura. Ela se assusta. O criminoso manda a mulher pegar o dinheiro do caixa. O homem segue com a mão na cintura e faz ameaças. Em seguida, ele sai, levando cerca de R$1.000. Que susto, hein? A polícia fez buscas, mas esse criminoso ainda não foi encontrado. E teve um susto em Cariacica. Um caminhão perdeu o controle ao tentar subir uma ladeira e atingiu o muro de uma casa. O entulho foi o que sobrou da parte da frente do muro. A traseira do caminhão também destruiu o relógio de energia. 2 casas ficaram sem energia por mais de 5 horas. A dona de casa Maria das Graças conta como foi o susto. Eu estava dentro de casa e de repente eu vi um barulho muito forte. Eu ainda pensei assim, foi na rua, mas quando eu chego perto do portão, vi que foi no meu muro aqui, no meu quintal. O caminhão estava carregado de produtos eletrônicos. Ao subir a rua, o motorista teve que parar neste cruzamento para dar passagem a um outro carro. Quando o motorista tentou arrancar novamente com o caminhão, o veículo desceu a ladeira, bateu em um carro estacionado e só parou quando atingiu o muro desta casa. O veículo, que estava próximo ao muro da casa, ficou bastante amassado. Tinha acabado de limpar aqui e a gente estava aqui atrás, aqui. A gente tinha acabado de limpar, eu tinha acabado de entrar, que eu tinha ido ali fora e de repente, puf, nossa senhora. O muro havia sido reformado há apenas 4 meses e esta não é a primeira vez que isso acontece na rua Goitacazes, em Campo Grande. Foi uma coisa pequena, a gente consertou rapidinho, não deu danos com relógio, não deu nada. Foi só um pedacinho da parede, do muro, mas dessa vez foi pior. E dá medo. Foi necessário puxar o caminhão com um cabo de aço para retirá-lo do muro. O motorista foi levado para o hospital, mas não apresentava ferimentos. Graças a Deus não aconteceu nenhuma vítima. A gente está bem, ficou só os prejuízos. Que susto danado, hein? Suzy Faria já está de volta aqui com a gente, mas agora para falar de uma ação social que está rolando em Vila Velha. Suzy, é para colocar o CAD único em dia, né, minha amiga? Boa tarde para você de novo. Boa tarde, Bruna. Exatamente. Se você aí que está nos assistindo está apto a se candidatar, a se cadastrar no CAD único, essa é uma opção para quem mora aqui nos arredores do centro de Vila Velha. É que o CAD único está aqui, olha lá a fila. Estamos aqui no Santuário de Vila Velha, onde nós estamos mostrando aí o pessoal que está vindo fazer este cadastro. Quem está aqui do meu lado é a secretária de Assistente Social de Vila Velha, aqui da Prefeitura, Letícia Goldner, que vai explicar para a gente quem tem direito e como faz. Tem que prestar bem atenção, porque se você está dentro dos parâmetros que ela vai falar aqui, corra para fazer o seu cadastramento, que tem que ser presencial obrigatoriamente. Secretária, boa tarde.
Essas pessoas que estão aqui, a gente vê que são até poucas. Quais são os critérios para que elas estejam aqui e se candidatem ao CadÚnico? Boa tarde. Bom, as famílias que recebem, né, elas têm que fazer uma conta. Por cada indivíduo que mora na mesma residência, meio salário mínimo, né, que é o per capita hoje exigido para que seja feito o cadastro único. Não significa que com essa per capita você vai ter acesso, por exemplo, à transferência de renda do Auxílio Brasil, porque a per capita é um pouco menor, é inferior a R$300. Contudo, a partir do momento que se faz o CadÚnico, você tem uma leque de informações e de benefícios que você pode ter. Desconto em concurso público, na luz, né, isenções, outros tipos de auxílios, auxílio gás, que o leque é cada vez maior de auxílios e benefícios possíveis. Quer dizer, facilita aí a renda, né? Tem alguns benefícios que te ajudam a sobreviver. Isso, exatamente. E com todos esses benefícios, muitas pessoas têm nos procurado. Então, o que acontece? Em Vila Velha nós temos 6 CRAs dentro dos territórios e o ano passado nós implantamos o itinerante, que chega mais perto da comunidade para que ele consiga se organizar aonde é melhor para ele ser atendido. Semana retrasada nós estávamos na região 3, semana passada estávamos na região 5, hoje estamos na região 1. O itinerante ainda tem mais uma vantagem, que você pode, qualquer bairro de Vila Velha, acessar o itinerante. Por exemplo, se você trabalha aqui na região central e mora em São Conrado, por exemplo, às vezes aqui fica mais fácil você acessar o CRAS. Não precisa ir lá no bairro. Exatamente. Então a gente consegue fazer com isso, a gente chega mais perto de quem precisa. Uma coisa que a gente chama atenção, as vagas da prefeitura são... A maior parte a gente coloca as vagas no agendamento eletrônico para que a pessoa possa se organizar, para vir com dia, a hora marcada. Isso também não atrapalha o cotidiano dela. Então, toda sexta-feira, às 9 horas, a gente abre o agendamento. Ao longo da semana, algumas vagas vão aparecendo novas, porque as pessoas que não conseguem, agendaram, desistir, tive algum problema, uma intercorrência, o site dá essa opção de cancelamento do seu agendamento, aí automaticamente essa vaga volta. Fora a triagem que a gente faz aqui e também nos CRAS de demanda espontânea. Lógico que a demanda espontânea, ela é aquela situação. O tempo que eu vou investir no atendimento personalizado e individualizado da família vai depender da quantidade de membros que moram. Uma família de 9 membros, eu levo quase 1 hora para fazer esse atendimento. Uma família de 1 pessoa, 20 minutos. Então, assim, mesmo que a gente dê preferência à questão do online, maior agilidade, o nosso atendimento ele não é 1 mais 1 é 2. Vai depender da demanda daquela família. Então, o que a gente está potencializando? A gestão das filas. Vocês estão vendo aqui, tem um pequeno grupo, lá dentro tem um outro grupo já triado, sentado, com conforto. Então, a gente faz essa escuta, porque muitas vezes ele não é perfil, ou ele não precisa vir, porque já fez a atualização ou a inclusão há poucos meses. A ansiedade por ser liberado as parcelas do Auxílio Brasil é grande, a gente entende, e essa liberação é feita por parte do governo federal. A inserção é do município, o olho no olho é do município, mas a inserção é do governo federal. E a gente tem investido cada vez mais nesse acolhimento, nessa gestão da fila e na retirada de dúvidas das famílias. Ou seja, o que a secretária está deixando bem claro aqui é que as pessoas não precisam mais vir de madrugada, ficar esperando para poder fazer o cadastro aí no CadÚnico. Basta chegar lá, se agendar, vir no horário marcado e, principalmente, ela falou comigo antes da entrevista aqui, tem que ser presencialmente. Não dá para ser em nenhum aplicativo, é preciso vir aqui trazer todos os documentos necessários. Aqui, secretária, para a gente terminar, vai ficar até o final dessa semana? Sim, o itinerante ele tem esse perfil, ele fica de segunda a sexta, até para entrar bem na cabeça das pessoas, para as pessoas saberem onde estamos. E é muito importante falar, precisa dos documentos originais. CPF, identidade de eleitor, comprovante de renda, residência, carteira de trabalho digital ou a física. Se tiver criança em idade escolar, precisa da declaração escolar válida. Todos originais, não precisa gastar com cópia. Por que precisa ser tudo original? Porque a gente precisa passar com maior fidedignidade ao cadastro para que ele não tenha nenhuma inconsistência e esse cadastro possa estar apto a ser liberado os benefícios possíveis. Ok, secretária, muito obrigada aí pelas explicações. E como a secretária disse, o itinerante está aqui no Santuário de Vila Velha, no centro da cidade. Se você mora por aqui e já tem todos os documentos, agendou o seu cadastramento, pode vir e fazer aí de acordo com a secretária. Vai ter que esperar um pouquinho, dependendo de cada caso é um caso, mas vai fazer aí o registro no CadÚnico. Com vocês aí no estúdio.
certo, Suzy, obrigada pelas informações. A demanda cresceu, é um problema nacional essas filas aí por conta do cadastro único. Valeu, Suzy. E a seguir, morre a avó de estudante atacada em rua em Viana. A idosa teria infartado ao ver um homem que seria o agressor da neta. Tentou sair com as peças do roubo, mas foi barrado pelo segurança. O homem furtou R$4.000 em roupas de uma loja de um shopping. Soldado do Exército detido com drogas e armas. Começa o censo 2022. Veja como é importante receber os recenseadores e responder às pesquisas. A gente volta rapidinho. Meio-dia, 44 minutos, TN1 está de volta. Sobre essa imagem que a gente vai colocar no ar agora, gente, a avó da estudante atacada em Viana morreu. A estudante, essa menina que aparece sendo aí covardemente agredida no meio da rua, tá? Segundo a família dessa jovem que foi agredida, a idosa infartou ao ver um homem na rua. Ela acreditou, gente, que era o agressor da neta. Pois é, se estivesse preso, será que isso aconteceria, gente? Vanessa Calmon está ao vivo aqui, vai trazer detalhes pra gente. Ô, Vanessa, um momento muito triste que essa família está vivendo, hein? Pois é, né, George? Menos de uma semana, né, que tinha acontecido tudo isso, que essas imagens, inclusive, viralizaram, né, as imagens dessa menina aí de 11 anos sendo agredida por esse homem no meio da rua. A família conversou um pouquinho pra gente, né, a filha, inclusive, né, mãe dessa menina, filha da senhora que acabou morrendo, conversou um pouquinho com a nossa produção hoje pela manhã. Ela tá muito assustada, ela tá muito triste com tudo que aconteceu, ainda sem entender, mas ela disse que desde o dia em que tudo aconteceu, a família tava com medo, né? Porque o homem, infelizmente, ele foi autuado sim por lesão corporal leve, mas estava respondendo em liberdade, ou seja, ele estava solto, né? Ele está por aí até hoje, ele está nas ruas, então a família estava com muito medo desse homem. E aí, inclusive, né, a filha contou que a senhora, a avó da menina, passou a andar na rua com uma faca, de tanto medo que ela estava, que pudesse encontrar com ele na rua. E o que aconteceu, que elas contaram pra gente, é que ontem, né, de fato, ela estava na rua, estava com uma das filhas, inclusive tia da menina, que tudo aconteceu. Quando de repente ela viu um homem e ela achou que esse homem era o que tinha agredido a neta dela. Então naquele momento ela ficou tão nervosa que ela acabou passando mal, infartou e não puderam mais fazer nada. Infelizmente ela faleceu. Esse caso aconteceu, né, no último dia 25. Essa menina estava indo para a escola, estava retornando às aulas, né? Ela estava indo para a escola quando de repente ela foi surpreendida por esse homem no meio da rua. As imagens são muito fortes, ele já partiu para cima dela. A gente percebe, né, que ele deu vários socos, vários chutes, ele jogava ela de um lado para o outro, ela ficou bastante machucada, ela gritava muito desesperada pedindo por socorro. Um motociclista, inclusive, que passava na hora tentou jogar a moto em cima dele. Depois disso que aconteceu, a menina foi socorrida a um hospital, né, e a gente até chegou a conversar com ela também, conversamos com a mãe dela, ela estava bastante machucada, chegou a fazer até um raio-x para ver se tinha quebrado um dos dedos da mão, e aí depois disso eles estavam tentando, toda a família, né, estava tentando se recuperar desse susto, tá tentando se recuperar do que tinha acontecido, mesmo sabendo que o homem continuava, né, nas ruas aí, continuava andando pela rua tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E aí agora, então, ontem, infelizmente, aconteceu isso, a avó dessa menina acabou falecendo, teve um infarto depois de achar que tinha visto esse homem aí na rua. Bruna, George. Pois é, né, uma situação muito difícil, gente. Eu cheguei a conversar com a tia dessa adolescente, que passou essa informação pra gente. Então você imagina, ela estava andando com uma faca, com medo. Olha o a estado, avó que né? morava com a adolescente estava andando com uma faca, com medo de encontrar esse homem no meio da rua, que assinou um termo circunstanciado e está respondendo em liberdade. Por lesão corporal leve ainda, né? Então, assim, você imagina o estado de desespero dessa família para ter chegado nesse ponto. E é uma tragédia, né? Uma tragédia. A avó dessa menina aí morreu, infartou, porque achou que tinha visto esse agressor na rua. Vamos continuar acompanhando esse caso, vamos ver os desdobramentos. Como a gente disse, esse homem está na rua. A gente precisa saber o que vai ser feito a partir de agora. Você imagina? Precisa de justiça essa família, né? Para isso acontecer, você imagina o estado psicológico da avó. Exatamente. E agora você imagina o estado psicológico dessa menina. Exatamente. Que além de ser agredida dessa forma, ainda perdeu a avó, né, porque ficou com medo desse homem, desse agressor, desse bandido que violentou dessa forma essa jovem. Ele tem que ser preso, gente. Não tem condição uma coisa dessa. Precisa de justiça. Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até mais. Olha, um soldado do Exército foi detido em Cariacica. Segundo a PM,
Essas armas e drogas estavam com um soldado e com 2 comparsas. Eles, inclusive, chegaram a trocar tiros com os militares que foram acionados para checar uma denúncia de tráfico. O trio tentou fugir para uma região de mata, mas o soldado e um outro homem acabaram presos. O terceiro conseguiu fugir. Ele, o comparsa e o material apreendido foram levados para a delegacia. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os 2 já estão no presídio. Bora começar a semana por dentro das oportunidades de emprego? A Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 590 vagas, gente. Auxiliar de logística, pedreiro de acabamento, vendedor e muitas outras oportunidades também. Dá uma olhadinha lá nos detalhes. O site é cariacica.es.gov.br. Já o Cine de Vila Velha tem chances para auxiliar administrativo, cuidador de idosos, manicure, técnico em segurança do trabalho e muitas outras oportunidades também. Veja em vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. Um homem foi preso ao furtar R$4.000 em peças de roupas de uma loja. E isso foi dentro de um shopping em Vila Velha. Né? Esse homem foi abordado por um segurança e quando ele estava tentando deixar o local. O suspeito tem mais de 15 passagens pela justiça pelo mesmo crime. Foi com essa quantidade de roupas escondidas dentro de uma mochila que Flávio Cardoso da Costa, de 44 anos, tentou sair de uma loja que fica dentro desse shopping, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. A mercadoria recuperada foi avaliada em R$4.000. Flávio foi abordado por um fiscal da loja e detido no local. A equipe de segurança do shopping acionou a polícia, que trouxe o suspeito aqui para o DPJ de Vila Velha. Na delegacia, os policiais descobriram que ele já tinha pelo menos 15 passagens por furto e um mandado de prisão em aberto de Minas Gerais, pela Lei Maria da Penha. Para a polícia, o suspeito disse que cometia os furtos por necessidade. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio. Imagina você de casa ficar sem banheiro dentro da sua residência. É absurdo. Mais de 15 dias sem lavar louça e roupas. Pois é, os moradores de Barra Mares, em Vila Velha, estão passando por isso, né, Bruna? Jorge, não tem rede de esgoto nas ruas e isso, claro, né, tem gerado um transtorno e tanto. Falta saneamento básico, falta dignidade. Tem 15 dias que a Noêmia não lava uma roupa. A louça, ela deixou empilhar. E o banheiro não pode dar descarga, senão volta tudo. Quinta-feira, a vizinha mandou tomar vergonha na cara e tirar a água da rua, só faltou me bater. Quinta-feira eu chorei o dia todo, a tarde toda. A Noêmia mora em Barra Mares, Vila Velha, há 35 anos. Como nunca teve rede de esgoto, ela tinha canos que ligavam a casa dela a um valão que tinha na rua General Dutra. Nunca teve problema. Só que há 3 meses a prefeitura veio fazer obras de rede pluvial, tapou o valão e entupiu os canos da casa dela. Para piorar, a prefeitura ainda deixou a obra pela metade. Resultado, o esgoto voltou todo para dentro de casa. Na tentativa de resolver o problema e colocar canos novos, o esgoto começou a vazar na rua. Paguei R$400 de máquina, passando necessidade para poder fazer esse serviço. O salário do meu esposo está em R$600 por causa do empréstimo que nós fizemos. Para poder comprar R$1.000 de cano. Depois que eu comprei os canos, paguei a máquina, acabei ficando no prejuízo. Sofrendo sem poder lavar vasilha, sem poder lavar roupa. O Josimar está praticamente ilhado de esgoto desde a obra que a prefeitura deixou pela metade. Aliás, ele questiona as obras da rede pluvial serem feitas antes da rede de esgoto. Eles vêm, faz o calçamento, o que acontece? Não faz a rede de esgoto, que é obra da Cesan. A Cesan volta, quando voltar, que não sabemos quando, quebra tudo de novo, mais transtorno para a população. De acordo com os moradores, no bairro todo, somente umas 4 ruas é que tem rede de esgoto. O restante é desse jeito aqui que vocês estão vendo. Ou é valão a céu aberto, ou os moradores têm que construir fossas do lado de fora das casas. O que eles precisam mesmo, e urgentemente, é de saneamento básico no bairro todo. Nós estamos precisando, né, pelo menos uma rede de esgoto aí, para ajudar a gente a desafogar aqui, que a gente está sufocado.
sem ter lugar para jogar os esgotos. Ali mesmo está tendo vários problemas, entendeu? No tempo em que permanecemos no bairro, flagramos ratos passando pelo esgoto. É assim também dentro da casa dos moradores. Muito rato. Aqui eles entram dentro de casa e tem buraco, eles morando aí dentro, você entendeu? Por conta da rede de esgoto. Essa casa aqui que o Gesivaldo está construindo vai ficar assim até a rede de esgoto ser construída e a rua receber calçamento. Os moradores de Barra Mares se sentem esquecidos pelo poder público. O Barra Mares está esquecida, algumas ruas estão esquecidas. A rua Transamazônia está esquecida. A casa do meu filho também, as fossas estão cheias dentro de casa, porque não tem para onde a água descer. A prefeitura informou, gente, que esse problema está prestes a acabar. É que mais de 48 mil moradores das regiões da Grande Terra Vermelha vão ser beneficiados com serviços de esgotamento sanitário. As obras já estão sendo feitas, de acordo com a prefeitura, e a previsão é que sejam concluídas em 2024. Aguardemos, né? E a seguir, começa o Censo 2022. Você vai saber como é importante receber os recenseadores e responder à pesquisa. A gente volta rapidinho, sai daí não. TN1 de volta, agora 12h57. Começa o Censo 2022, gente. Quase 4 mil vão visitar os domicílios do Espírito Santo, que vai mostrar a realidade do nosso estado. Exatamente. Vanessa Calmon vai trazer as informações que vão te deixar seguro, né, para receber os recenseadores em casa. Ei, George, oi, Bruna, muito boa tarde para vocês e para todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, né, o Censo Demográfico 2022 começa hoje, então, depois de 2 anos sem o censo por conta da pandemia, né, sem coletar esses dados importantíssimos que trazem informações sobre o nosso país. Então, para a gente falar um pouquinho mais como é que vai ser esse censo, eu estou aqui com o chefe da unidade estadual, Max Ataíde Fraga. Max, muito boa tarde para você. Qual que é a importância do censo, Max? O censo, ele traz um retrato socioeconômico da população e permite tanto aos governantes quanto à iniciativa privada diagnosticar potenciais necessidades daquela comunidade. É um questionário muito pequeno, que toma muito pouco tempo. Em torno de 5 minutos a pessoa consegue responder ao censo. Vou te perguntar sobre essa questão dos recenseadores, né? Eles vão até as casas das pessoas, eles vão estar devidamente uniformizados, algumas pessoas ficam com receio, né, Max? Sim, eles vão estar com colete, com crachá, com boné, com uma bolsa, eles vão estar com equipamento eletrônico também para coletar os dados da população. E a identificação do recenseador, ela pode ser feita por telefone, através de um telefone 0800, que é o 0800 721 8181. A pessoa pode também acessar através do QR Code, que vai remeter para um site do IBGE, onde ela vai informar o CPF ou a matrícula do recenseador, e lá vai aparecer o retrato, inclusive, do recenseador, que facilita bastante a identificação dessa pessoa. Certo, então obrigada, Max, pelas suas informações. E é isso, gente, vou deixar só mais uma vez o 0800, telefone de contato que o Max deixou aqui pra gente agora, 0800 721 8181. Se você tiver alguma dúvida sobre o recenseador que está ali na porta da sua casa, você consegue também tirar as suas dúvidas através desse telefone. Volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Muito bem, Vanessa, valeu aí pelas informações. Fim de semana foi de manifesto LGBTQIA+, em Vitória, hein? Pois é, milhares de pessoas se reuniram no Sambão do Povo. A concentração do movimento começou no mercado da Vila Rubim e seguiu em direção ao Sambão do Povo em Vitória. Por lá, a avenida ficou colorida, viu? Não faltou criatividade na festa organizada pela Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade, Gold. Cerca de 10 mil pessoas participaram do manifesto. Após 2 anos sem edições, mais de 140 artistas passaram pelo palco em mais de 10 horas de shows. O evento teve ainda concurso de performance de drags. 1h em ponto, hora de encerrar o TN1. Excelente semana pra gente. Até amanhã, né? Valeu, gente. Obrigado pela audiência, pela companhia. Até amanhã.